Quem são Sekhmet e Bakhti, os deuses de God of War Lothar? Bom, tá pra sair o próximo jogo do God of War aí, e ele traz alguns deuses de... Thiago Braga de novo. Cara, o Thiago Braga, eu que não tô com paciência pra assistir, mas o Thiago Braga fez uns 3 vídeos só. Não, fez uns 4 vídeos só sobre God of War. Então, cara, eu só tô sem paciência outras só. tradições, outras matrizes, especificamente Egito e budismo tibetano estão confirmados com a deusa Sekhet. A minha companhia teta que veio do Thiago Braga. Cara, o Thiago Braga, basicamente, ele é um cara, assim, que ele fez muitos vídeos brigando com comunistas. E aí uma galera de direita abraçou ele, aí ele fez um vídeo falando de direitistas. E aí os direitistas estão, né, não direita diretamente, né? Ele falou, não, falou, que o pessoal tá reclamando muito de lacre e tal, do God of War. O God of War é um jogo completamente, né, um God of War Lothar. E a galera na internet tava falando que o God of War Lothar é um jogo esquerdista, e aí ele falou que não é. E aí a galera começou a brigar com ele por causa disso. E com o deus Begtse. E aí nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre essas figuras a partir das tradições religiosas, mitológicas associadas a elas. Minha opinião, tá tudo em casa, Thiago Braga é amigo, sem friendly fire. Né? Isso o pessoal pediu lá no Discord, sugeriu Thiago Braga é o nosso paladino para contra os essa webcomunistas. pauta também nos comentários aqui no YouTube. Então não é um tema assim tão típico falar de jogos aqui, mas acho que vale a pena pela temática mitológica. E aí, no direto ao ponto, vamos para a Sekhmet, né? A Sekhmet, antes de entrar numa análise visual de que eu achei dela no jogo, né? O que é a Sekhmet? Quem é a Sekhmet na mitologia egípcia? Ela é uma deusa que é representada com uma cabeça de leão, frequentemente, né? Esse é o traço mais distintivo, mais fácil de identificar dela. E ela é uma filha de Ra, o Sol, e às vezes também é identificada com o olho de Ra. Isso é muito característico da mitologia egípcia, e não só dos egípcios, mas é muito forte entre os egípcios, a ideia de uma certa Bora com você, né, Ribic? Tamo junto. fluidez da identidade divina. Não há fronteiras de personagem, assim, de persona, de personalidade tão claras entre os deuses. Então, o que eu quero dizer? Às vezes, o Sol, que é um deus, Ra, ele tem um olho que Ele tem um berço flores. Esse cara era muito comum, né? Eu não sei, eu acho que outras religiões também, mas eu não sei quanto que era de influência, né? Porque eu sei que acho que lá pra Babilônia, sei lá, Mesopotâmia, tinha umas criaturas assim. Muitas criaturas que tinham cabeça de bicho, especificamente. às vezes tem uma certa autonomia, que é um deus por ele mesmo. E esse olho pode se expressar como Hathor, que é a mãe de Horus, e pode se expressar como Sekhmet também, que é essa deusa com cabeça de leoa. E às vezes Hathor se transforma em Sekhmet, ou o próprio Ra, quando Egito foi based. Cara, é bizarro como o Egito ele durou, sei lá, 2.000 anos, eu não sei, mas é muito antigo. O Egito é muito antigo. E, cara, não durou 100 anos de Islã, sabe? Simplesmente, assim, os caras destruíram tudo o que existia antes e colocaram um novo no lugar. E é isso. E hoje em dia os egípcios, eles não sabem egípcio. E eles, tá, eu acho que eles aprenderam antes, né? Eu acho que o pessoal desaprendeu o egípcio há muito tempo, né? Eu não sei há quanto tempo foi, mas não sei, mas acho que já no período helenístico eles já começaram a mudar muito a influência deles, né? está irado, ele é Sekhmet. Então, enfim, mas é só para marcar nessa diferença entre o material original, Cara, é interessante ver essa relação do Egito com os romanos. Tipo, o Júlio César, ele chega lá, aí tem o Egito e eles têm uma relação. Tipo, o Egito é um país claramente mais fraco e menos desenvolvido, mas ao mesmo tempo eles têm uma relação de admiração com o que antigos gregos já admiravam a antiguidade egípcia. E aí depois, quando o Júlio César chega lá, e depois que ele chega lá, né, mais tarde, quando o imperador seguinte chega, o primeiro imperador, que é o filho dele, vai lá, e eles ficam impressionados com a parte da arquitetura, ao mesmo tempo que eles tinham que fazer toda uma política. A Cleópatra, o irmão dela, de, sabe, proximidade com o Império Romano o suficiente para não ser absorvido, mas o suficiente também não virar. mitológico e religioso. Como fosse para mandar recomendação de vídeo. Agora, na live,
desce, scrolla pra baixo e vai ter o formulário, ter o linkzinho pra você pegar e mandar vídeo de sugestão. Só lá na live. Você que não tá na live, venha para Kik e lá tem o link pra você me enviar o vídeo de sugestão. Religioso, teológico, né, que é muito menos lógico, é muito menos preciso do que uma narrativa ou uma construção de personagens de um jogo de videogame ou de um filme. Mas dito isso, voltando para Sekhmet no Egito, Sekhmet significa poderosa e de fato a expressão, né, a característica mais forte dela é o poder cru, assim, brutal, violento. Isso é muito negativo, né, destrutivo se você está do lado errado da relação, né, se você está contra a Sekhmet, mas se você está protegido por ela, se você está com ela do seu lado, ela ser tão forte, assim, tão violenta, tão destrutiva, é bastante positivo. É como uma leoa mesmo, né, a fúria de uma leoa, que é muito importante para garantir a sobrevivência dos filhotes, mas é muito lamentada por qualquer um que tente interferir com a paz dos filhotes. Mas assim, então esse caráter forte, violento, impositivo, né, de potência da Sekhmet é muito destacado na mitologia egípcia, inclusive coisas bem desagradáveis como o calor excessivo do deserto, né, o bafo, o mormaço do deserto é chamado em alguns textos egípcios de o bafo ou o hálito de Sekhmet. As pestes e pragas, doenças, também são chamadas de mensageiros de Sekhmet, e ritos que eram chamados de propiciação a Sekhmet, né, de fazer Sekhmet ficar calminha, eram feitos periodicamente para evitar pragas, né, para proteger ali a colheita, para proteger a saúde de uma cidade. Então eu diria que essa potência, né, essa capacidade de produzir dano é bem característico da Sekhmet e é muito adequado ao God of War, que é um jogo bem heavy metal assim, em termos de pancadaria. E a Sekhmet, inclusive, é uma deusa da guerra, de certa forma, né, God of War. Sacanagem, né? Poderia pelo menos botar uma máscara de bicho nela, né? Ou, bom, based porque os desenvolvedores de God of War mostraram basicamente que eles odeiam os furries, né? Então eu Deus da entendo. guerra, né? A Sekhmet é uma deusa da guerra porque ela era invocada em contextos militares, justamente por causa desse atributo dela de força. E um dos títulos dela era a Destruidora dos Núbios, que era um povo ao sul ali do Egito, contra quem os egípcios lutaram em vários momentos ali da história. E eu falei que ela era filha de Ra, né? E para completar o quadro familiar dela, ela era esposa de Ptah, pelo menos segundo a teologia de Mênfis, né? Segundo as tradições ali da cidade de Mênfis, a primeira capital significativa assim do Egito unificado. E ela formava então com Ptah, o seu marido, e com o seu filho, Nefertum, a tríade de Mênfis, a sagrada família de Mênfis, por assim dizer. E aí, antes de a gente fazer uma análise visual da Sekhmet no God of War e de falar um pouco do contraste disso com as representações dela na história, vale a pena trazer um mito sobre ela que está presente, por exemplo, nesse livro aqui, que é Os Mitos Egípcios, um guia aos antigos deuses e lendas, que é uma boa introdução à mitologia egípcia. Vocês podem encontrar esse mito também aqui nesse manual, que é muito bom também para quem lê inglês aí, que é o The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt, né? O guia completo de deuses e deuses do Antigo Egito. Então ficam aí essas recomendações de leitura para quem quiser se aprofundar, né? Mas o mito que eu quero trazer aqui Olha, Warhammer 3. Cara, eu não joguei o é 3, o mas mito de concordo. quando o Vibes, só Sol, vibes. Ra, estava velho já no seu trono, estava amolecendo, perdendo o vigor no seu trono, e aí os mortais, que eram súditos desse grande rei celestial, eles começam a conspirar para sair do domínio desse rei, né, para escapar do jugo desse rei. E eles começam a conspirar e o Sol vê, que tudo vê, né? O Sol vê essa conspiração e envia o seu olho para atormentar os mortais, para mostrar ainda que ele tem muito vigor e força para os mortais, né, para acabar com essa conspiração. E esse olho, na forma de Hathor, a mãe de Horus, começa a destruir, aniquilar a humanidade, né, de uma forma extremamente violenta, e ela é misturada ou se converte com a figura de Sekhmet nesse contexto também. Quanto mais sede de sangue ela tem, quanto mais descontrolada na sua fúria ela se torna, mais ela se torna Se não tem figura no livro, eu nem leio, né? Cara, essa provavelmente era a visão dos egípcios. Piadinhas. Sekhmet, e aí o próprio Ra começa a ficar preocupado e repensa o que ele tinha feito. Ele queria só dar um susto, mais ou menos, na humanidade, né? E ele percebe que não vai sobrar ninguém se ela continuar naquele ritmo de destruição. E aí ele manda o olho voltar. Só que o olho, né? A Sekhmet está com sede de sangue, ela não quer parar com aquela fruição da violência, ela está aproveitando aquela descarga de fúria. Então o Sol tem que armar um plano que é o seguinte: ele manda umas pessoas trazerem para ele ocre, né? Que é um mineral de cor avermelhada,
avermelhada, e ele mistura esse ocre em 7.000 jarros de cerveja, e enquanto a Sekhmet está dormindo, eles colocam esses jarros de cerveja vermelha, né, então parecendo sangue, do lado dela, e aí quando ela acorda, ela vê aquilo, acha que é sangue, né, e na sua sede de sangue literalmente, ela bebe aqueles jarros, fica bêbada, e aí esquece do que ela... Gastei R$ 182 de HQ mangá no sábado. Só baú foi R$ 70 e Jojo parte 7 foi 40 na banca de jornal. Cara, eu acho muito impressionante que as bancas de jornal ela continuem existindo. Tem uma aqui perto da minha casa, é de um casal de idosos, e eles têm isso, né? De uns anos pra cá começou a aparecer mangá e tal. Apareceu, eu passei uma vez, tinha aquele da Marin, da My Sono Schedule, né? My Dress Up Darling. Eu nunca. Tinha Spy Family, Based, tinha Spy Family lá. Mas eu nunca não queria comprar essas coisas. Tipo, é caríssimo. Eu acho que é inviável ter essas coisas no Brasil, HQ, mangá e tal. E, e eu não sei quanto que esses caras conseguem vender pra pagar esse negócio, porque eu não sei quantas pessoas hoje elas realmente consomem mídia física. E quanto que delas que consomem que compram em banquinha e não em internet. ela estava fazendo, né, e deixa de destruir a humanidade, e quem sobrou repovoa o mundo. Eu sempre compro pelo menos um mangá na banca de jornal, mesmo se nunca tiver ouvido falar da obra. Cara, Based. Descubra coisas novas e apoie a banquinha Então é local. a história de como a cerveja salvou o mundo, né? Mas aí indo agora para análise visual da Sekhmet no God of War, né? A Sekhmet ficou assim. Já adianto que não me agrada, assim, não só porque tá muito distante do repertório iconográfico, né, visual da deusa no Egito Antigo, mas porque eu acho Fiquei triste quando a banquinha do senhor que eu conversei fechou. Tem o que no mercado agora? Pois é, né? Mas quase sempre é um evento canônico. Essas bancas de jornal, elas são de pessoas bem idosas, né? E em um momento elas falecem, não tem o que fazer. feio. E, novamente, né, as pessoas, eu acho que ninguém hoje compra jornal, né? Eu vou comprar aqui uma Veja. Veja ainda é uma famosa, mas, tipo, antigamente tinha todo tipo de nicho. Eu vou comprar o jornal sobre aviação. Eu vou na banca comprar o jornal sobre, sei lá, a revista sobre videogame. Não tem mais isso. É uma cultura que não existe mais. Né? Ou talvez exista para alguma coisa muito, sabe, no LARP, por assim dizer. O cara vai lá comprar uma revista Valete, sabe? Feio de uma forma assim, se fosse um personagem inventado. Eu comprei 4 de Girls on Panzer na Amazon. Nossa, quase que eu falei, caramba, tu encontrou Girls on Panzer na banca de jornal? Porque se fosse, seria Ultra Based. Ultra Based. Mas assim, já é Based bastante. Cara, você que comprou Girls on Panzer, você é Based, você é incrível. Seja muito bem-vindo à live. Inventado do nada também eu não gostaria. Mas fazendo o contraste com a arte sobre a Sekhmet que a gente encontra de fato no Antigo Egito, lá O Vinícius tá assim, ó. a gente tem geralmente uma mulher com uma Brincadeira, cabeça de brincadeira. leoa. Ela tem vestes vermelhas, que pode representar a sua relação com uma parte específica do Egito, ou pode representar a sua relação com o sangue, né, com a violência, com a guerra. E ela tem um disco solar na cabeça também, que mostra essa sua relação, a sua procedência a partir de Ra. Aqui no God of War, ela é verde, o que eu já acho bem estranho. Ela não tem nenhuma característica. Peraí, 4 de Girls on Panzer na Amazon, 10 conto cada. Cara, R$ 10 é muito barato. R$ 10 é tipo o gibi da Mônica. Talvez fosse usado. Mas, cara, é um bom De negócio. leoa, assim, muito evidente. Ela tem, tipo, talvez o que remeta mais a leão. É que pra gente é tão bizarro, né? Lá no Japão, essas coisas geralmente saem em revistas e o pessoal não guarda a revista. É muita revista e eles jogam fora. Tipo, o cara ele abre a revista, Shonen Jump. E aí vai ter um capítulo, uma parte da revista que vai ser o One Piece, a outra parte vai ser Nanatsu, a outra parte vai ser Boku no Hero. E aí depois ele pega, e depois que ele lê essa revista, ele pega e joga fora. Basicamente, porque lança toda semana e o cara ele não vai ficar acumulando. Enquanto aqui a gente, tipo, junta dinheiro pra comprar um mangá ali e guardar pra vida inteira como uma memorabilia. A gente é muito pobre, cara. Infelizmente. Não seja o fato dela ter juba, mas, enfim,
tem essa serpente aqui, né, a cobra na cabeça, né, o chamado Ureu, que é um símbolo característico dos faraós, dos deuses, né, representa essa questão do terrível também, que é ambíguo moralmente, né? O terrível que é bom quando o terrível está com você e é ruim ou perigoso, ameaçador quando o terrível está do outro lado. Então essa cobra aparece aqui com o disco solar na cabeça. Isso aqui tá, é uma coisa egípcia genérica, né? Não está associada a Sekhmet necessariamente. Ela tem uma barba cerimonial aqui, que é característica de faraós ou deuses que representam também a realeza, que é uma coisa que é Cara, vai realmente, né? O Juscelino Kubitschek parece mesmo um faraó. masculina. Então, apesar de Hatshepsut, por exemplo, que é uma faraó, ter sido representada com essa barba cerimonial, ela era tratada como masculino, né? Então, não é uma coisa que eu colocaria, por exemplo, na Sekhmet, que é uma figura que representa principalmente essa força maternal, né? Você vai colocar uma barba nela, não sei. Ela tem um detalhe que esse tem a ver bastante, que se conecta mais facilmente e melhor, eu diria, com Boneco da Arena Express é 7, caramba, R$ 7 um boneco? R$ 7 um. Cara, acho que nem uma pelúcia é R$ 7. Ainda mais no action figure. Mas também de uma personagem famosa, tem mais opções, né? Enquanto de um personagem meio obscuro, de um anime que só japonês e gente bizarra vê, ele vai ser muito mais caro, porque vai ter 2 lotes oficiais vendidos e importados do Japão. o repertório mitológico, que é um olho meio de Sauron aqui, né, do Senhor dos Anéis, no pescoço dela, como um colar, né? Parece que é um colar. E esse olho tem a ver porque ela é associada ao olho de Ra, como eu falei, né? Mas eu acho que eles carregaram a mão demais na cobra, no Ureu, e ela é verde, aí fica remetendo talvez ao Edget, né, que é associada à cobra, uma deusa aqui representada pela cobra, e não tem muito de leão. A questão do verde, eu tenho uma desconfiança que é que mas assim, no artigo da Wikipédia, a cara da Sekhmet é verde. Eu não sei de onde exatamente eles tiraram isso. Eu nunca vi, eu não lembro de ter visto nunca, pode ser ignorância minha simplesmente, né? Mas eu não lembro de ter visto a Sekhmet representada com o rosto verde. Eu já vi vários relevos, né, pintados dela com tons amarelados ou avermelhados, que remetem mais ao leão mesmo, Cara, ela não tem nada a ver, mano. Eu vi esse bicho, eu pensava que era um bicho asteca, sabe? Ficou muito diferente. ou a leoa. Agora, não sei se o pessoal que fez o design viu essa imagem dela no Wikipedia com o rosto verde. Agora, também esculacha, né? Botar ela com dread. Botaram a egípcia com dread, claro, claro, claro. Nossa, olha a Núbia. Olha a Núbia, hein? E ela usa dread E jamaicano. puxou o verde daí, não sei. Mas eu acho esse verde meio nada a ver. É um verde que remete mais a Osíris, remete aos deuses mortos, né? O Ptah, será que é isso? O Ptah, que é o marido de Sekhmet, ele é representado como verde, como uma figura mumificada. Esse verde geralmente está associado à morte e à fertilidade, paradoxalmente. E o Ptah, ele tem essa barba cerimonial, né? Será que ela é meio que uma mistura do Ptah com a Sekhmet? Será que na história, no enredo do jogo, há uma espécie de fusão desses deuses do marido e da mulher? Não sei. E aqui nessa imagem ela aparece do lado da outra figura, né, que vai aparecer nesse God of War, que é o Begtse, que esse aqui eu já tenho outros comentários para fazer e vamos falar sobre ele historicamente, né? Quem que é o Begtse? Né? O Begtse é uma divindade que hoje está associada ao budismo tibetano, mas originalmente ele era de religiões, ele é de cultos locais da Mongólia pré-budista, e o nome do Begtse significa cota de malha, né? Não corta de malha nesse sentido. Esse aqui não é uma cota de malha, né? Esse aqui é um insider, como vocês bem sabem, né? Eu tô sempre de insider. Sabia. Quando ele tocou a camisa, eu sabia que ele ia Essa é falar uma da de manga Insider. comprida, porque tá meio frio aqui em Belo Horizonte. Então eu tô com a Tech T-shirt de manga comprida também. Para nova, entra, né? Se você tivesse uma opção, a de guerreira, ela foi ressignificada ao longo da história, porque originalmente ela era ligada literalmente à violência física, mesmo à capacidade de destruição do seu adversário. Mas quando o budismo triunfa na Mongólia, né? O budismo de matriz tibetana, que é uma forma muito específica de budismo que articula ideias, doutrinas, práticas do budismo Mahayana com o budismo Vajrayana e com elementos locais do chamado Bon, do Tibete pré-budista, né? Toda essa nova configuração de budismo, ela se espalha e se consolida também na Mongólia, né? E é nesse espaço, então, que esse budismo específico vai se desenvolver e vai absorver também elementos locais, né? Vai fazer com que elementos locais sejam reinterpretados ali na Mongólia, e o Begtse é uma dessas coisas, uma dessas entidades que é reinterpretado. E como que ele é reinterpretado?
Dentro do budismo na Mongólia, o Baekje não é mais uma entidade da guerra literal. Ele é uma entidade associada à guerra espiritual, digamos assim. Ele é uma figura positiva que destrói, ele é um Dharmapala, né? É um protetor do Dharma. Dharma é o caminho, né? A doutrina, o dever, a conduta correta, como queira traduzir isso, né? Uma palavra muito carregada de sentido, mas é o ensinamento dos Budas, fundamentalmente, e ele é o protetor desse ensinamento. E nessa capacidade, ele, com a sua fúria, ele canaliza, direciona o seu poder para destruir os obstáculos que se colocam no caminho, né, no Dharma, no caminho em direção à iluminação. Então é uma fúria que não é voltada para se vingar, por exemplo, se alguém fizer alguma coisa contra você, você invoca ele para ele te ajudar a destruir o seu agressor. Não, ele vai te ajudar a superar, por exemplo, a ideia de vingança, que seria negativa em relação a você mesmo. Pô, cara, a Viadara, um deus, mano. Era muito. Faz muito mais sentido, um deus da guerra, um deus que destrói os meus inimigos. Não, não. Agora você é o deus da guerra espiritual. Você destrói os meus obstáculos. Mesmo, né? Sacanagem. Continuar nesse espírito de vingança seria algo que prejudicaria o seu próprio progresso espiritual. Então a fúria do Baekje, assim como a fúria dos Dharmapalas, E eu pensando que essa história de não poder, que vingança é malvado, era uma coisa recente. Eu pensava que era uma coisa da moral recente, a vingança como algo em negativo. geral, ela é contra, por exemplo, o apego, contra a ignorância e não contra inimigos físicos, pessoas reais. Esse é um tema, inclusive, essa conversão, digamos assim, de É, acho que talvez o budismo e o hinduísmo também, essas religiões asiáticas, elas sejam muito mais esotéricas do que as que a gente tem aqui nesse lado do mundo, né? Enquanto o ocidental é tipo, tem uma árvore, eu rezo para essa árvore para que ela me dê comida. Eu rezo para o céu para que ele me dê chuva. Eu cultuo o Deus da guerra para que ele me ajude a destruir os meus inimigos. Enquanto lá eles têm todas umas doutrinas de nomes que não são traduzíveis, de Dharma, de Kayuga, de Chi, Ki, enfim, o Dao. E, cara, talvez seja isso. entidades locais para um novo papel dentro do budismo, né, como Dharmapalas, que tem O perdão da Bíblia é uma revolução civilizacional. Cara, imagine que seria, mas nesse caso, se o cara ainda tem que superar a vingança, não é um tipo de perdão também? histórias muito interessantes associadas a isso, né? Depois a gente pode fazer um vídeo sobre, principalmente o budismo tibetano, nesse sentido, que tem mestres que são celebrados como aqueles que fizeram espalhar, né, o Dharma pelo mundo, que quando eles chegavam nos locais que ainda não tinham sido alcançados pelo budismo, O perdão do cristianismo ele é muito. Ele tem toda uma lore, né, muito mais específica do pecado original, e aí depois Jesus pagar por todos os pecados. E, enfim. Se eu não me engano, até relativamente recentemente, tinha discussões sobre isso. Teve concílio de cristãos discutindo sobre. Sei lá, devia ser no início da Idade Média, ou talvez até antes mesmo disso, da Idade Antiga. Mas que era discussão sobre se haviam pecados que não eram perdoáveis. Então havia esse entendimento de que tinham pecados que simplesmente não tinha como perdoar. Sabe, não tem o que fazer. E, enfim, acho que houve concílio para resolver essa questão. E aí tem a interpretação moderna hoje de que basicamente lá votar novo, né? eles convertiam essas figuras, domavam, né, domesticavam, por assim dizer, os espíritos locais para transformá-los em funcionários, né, em prol do Dharma. É algo que me lembra um pouco assim aquela questão que também aparece na tradição judaica, em certas expressões da tradição judaica, que vem Salomão, né, o rei Salomão, como uma figura que, empoderado pela sabedoria divina e de posse do nome de Deus, ele conseguia dominar os demônios ou os gênios nas tradições ali islâmicas, onde isso também aparece, e aí usando esse poder ele faz essas figuras originalmente negativas servirem a um propósito positivo da perspectiva dele, que é, por exemplo, construir o Templo de Jerusalém. Então tem essas tradições posteriores, né, que falam que o Templo de Jerusalém foi construído. Só falando que eu não tenho nada a ver com as opiniões descritas nos comentários.
Na sobre live, mão tá? de obra de gênios e demônios, né, controlados por Salomão. É nesse contexto que o Salomão aprisiona demônios e barra gênios em objetos, como a lâmpada lá do Aladim, né, que aparece mil dessas histórias nas Mil e Uma Noites, mil e uma dessas histórias, né? Mas enfim, voltando pro Bagdad, vamos fazer a análise visual dele agora aqui, que como eu acho que já deu para transparecer no meu primeiro olhar para ele quando eu estava falando da Sekhmet, eu achei que ficou muito interessante a figura, achei que ficou... É um personagem que, de novo, independente... Porque a ficção é assim, né, cara? A mulher, ela vira uma baranga e o cara, ele é um monstro de verdade, sabe? Tipo, você já viram aqueles animes que tem personagens antropomórficos e é tipo, ah, a menina gato, ela é uma mulher que tem orelhinha de gato e rabo de gato. Aí o macho, tipo, o homem gato, o equivalente, tipo um monstro gigante, com cabeça de gato mesmo, tipo, literalmente uma cabeça gigante de gato. E aí tem esse dimorfismo, sabe? Ah, tem o Beastman, sei lá, da menina vaca. Aí a menina vaca, ela é tipo uma menina com orelhinha de vaca e é isso. E aí o homem touro, ele é literalmente um cara um gigante com a cabeça de touro, sabe? Ele é um minotauro. do repertório a partir do... Nem God of War fugiu disso, né? A Sekhmet virou só uma baranga e um... É isso, virou só uma mulher e o deus lá realmente continua sendo um qual ele monstrão. foi pensado. Funciona muito bem em... Só que no caso dos animes que tem isso, pelo menos dá pra dizer que é um fanservice, né? Pô, a mina vira uma menina só com orelhinha de animal, porque ela continua gostosa. E isso aqui no God of War nem isso, não tem nem essa desculpa, sabe? Pegaram a Sekhmet e transformaram ela numa mulher genérica, mas uma mulher baranga. Então não tem motivo algum pra fazerem essa mudança. si, achei bonito assim o visual, mas fazendo a comparação com o repertório teológico barra mitológico cultural do budismo tibetano, faz muito sentido também. Ele está bem fiel, digamos assim, né? Não que seja uma qualidade necessariamente, mas ele está bem fiel e tem vários elementos, né, que remetem às representações mais tradicionais, diferente da Sekhmet. Mas ele tem, por exemplo, os três olhos, que é bem característico. Ele tem os dentes também protuberantes, que é muito característico. Ele não tem propriamente uma cota de malha, mas a própria pele dele parece uma armadura, né? Tem escamas, que é meio que a ideia da cota de malha também. Então acho que funciona muito bem, como se a cota de malha tivesse incorporada na própria pele dele. Ele tem essas caveiras nos chifres. Nas representações mais tradicionais do Baekje, ele não tem chifres propriamente, ele tem uma coroa e essa coroa tem caveiras espetadas, né? Então, aqui a coroa é meio que o próprio crânio dele, né, com essas projeções ósseas, vira uma espécie de coroa, remete à ideia da coroa e tem os crânios espetados também, né? Então assim, tá muito mais parecido com as representações tradicionais dessa entidade. E de novo, de forma geral, sem pensar em fidelidade histórica, eu achei muito mais bonito o design desse camarada do que o da Sekhmet. Eu não vi a questão das armas que ele vai usar, né? Porque ele aparece representado geralmente com várias armas diferentes, espada, lança ou arco e flecha, então dá para acertar, porque qualquer coisa que você colocar na mão dele praticamente vai funcionar. Mas ele aparece também muitas vezes com um coração arrancado em uma das mãos, né? Não sei se eles vão incorporar isso no visual do jogo de alguma forma. Mas assim, enfim, gostei bastante do Baekje, não gostei nem um pouco da Sekhmet e fico aguardando para ver se eles vão soltar mais algum outro deus, né, de alguma outra tradição que eles ainda não trabalharam dentro do universo do God of War. E me diga aí nos comentários o que você achou do visual dessas figuras, né? Mas por enquanto é isso, como sempre, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Falou! Maneiro, maneiro. Basicamente, o design ficou zoadaço.